Olá, meus amados, passo aqui para deixar registrado em um vídeo uma das histórias que eu acho mais linda na Bíblia. A história de 1 Reis, capítulo 18, onde conta a história do profeta Elias. Deus fala com o profeta Elias: vai, se apresenta ao rei Acabe. Após a terra de Samaria passar 3 anos e meio de seca, vem a seca, falta água, falta alimento. Elias apresenta-se a Acabe, e a fome era grande em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, um mordomo, um homem temente ao Senhor. Jezabel destruía os profetas do Senhor. Por isso Obadias escondeu 100 profetas em 2 covas e sustentava-os a pão e água. Acabe manda Obadias ir pelo país a todas as fontes de água, para encontrar grama, para conservar a vida dos cavalos e mulas, para não ficar sem animais para o serviço. Acabe foi para um caminho e Obadias foi por outro. Indo Obadias pelo caminho, encontrou Elias, o profeta, e disse: não é tu, meu senhor Elias? Disse Elias: eu sou. Vai até o seu senhor Acabe e diz: aqui está Elias. Mas o que? Por que se entregue à mão de Acabe, para que o mate? Essa era a preocupação de Obadias, que assim que o profeta Elias se entregasse a Acabe, ele poderia morrer. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação onde o meu Senhor não tenha enviado para te buscar. Porque estava Acabe tão desesperado para encontrar Elias? Está registrado no livro de Tiago 5, 17 e 18. Porque Elias orou para deixar a terra por 3 anos e meio sem chover. Agora só ele poderia orar para chover novamente. No versículo 11, voltando no capítulo 18 de 1 Reis. Agora tu diz, o seu senhor, está aqui Elias. Obadias tinha medo de fazer isso e ser morto por Acabe. Era mais fácil sustentar 100 profetas na seca do que fazer isso. No versículo 15: vive o Senhor dos exércitos diante do qual eu estou. Então Obadias foi encontrar com Acabe, e Acabe veio encontrar com Elias. E disse Acabe a Elias: tu és o perturbador de Israel. E disse o profeta Elias: eu não perturbei Israel, mas tua casa, a casa de teu pai, pois deixou os seus mandamentos. Ajunta-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Eram grupos diferentes de falsos profetas, entre 850 homens. Acabe faz uma convocação a todos os filhos de Israel e reúnem todos os profetas ao Monte Carmelo. E aproximou-se Elias de todo o povo e disse: até quando vacilareis entre 2 pensamentos? O que tem acontecido, meus amados, nos dias de hoje? Muitas pessoas estão perdidas entre 2 pensamentos. Será que eu sirvo a Deus ou será que eu sirvo o mundo? Será que eu me entrego totalmente ao Senhor ou será que eu vivo uma parte na igreja e uma parte na vida, uma parte nas baladas, uma parte mentindo, uma parte fazendo tudo que não presta? Isso que tem atrapalhado muitas pessoas hoje. E tem muitas pessoas que não seguem a Deus, seguem a religião. E a religião tem uma religião que ela ensina que há outros deuses, há outros tipos de deuses.
e aí a pessoa fala, eu não posso me entregar totalmente o que a Bíblia diz, porque eu confio no santo tal, no Deus tal, fica com medo de sair da religião para servir um Deus verdadeiro. Mas o propósito de Elias era mostrar para o povo, para aquele povo, que só existia um Deus verdadeiro. Esse era o propósito de Elias. E esse tem que ser o propósito dos profetas nos dias de hoje também. Mostrar para o povo que só há um Deus verdadeiro. E Elias foi o único profeta do Senhor no Monte Carmelo, entre 450 profetas de Baal. E disse, mande 2 bezerros, e eles escolhem um para si, cortem em pedaços e ponha sobre a lenha, mas não ponha fogo. Aí vamos ver qual vai responder com fogo. Invoquem o nome do vosso Deus, o Deus escrito com a letra minúscula, que é um Deus falso. E eu invocarei o nome do meu Senhor. Baal era conhecido como o Deus do Sol, o Deus das forças da natureza. Escolha o bezerro de vocês primeiro, pois estão em grande número, disse Elias. E prepararam o bezerro no holocausto e clamaram de cedo até o meio-dia, e nada de Baal responder. E os profetas não tinham mais voz para clamar. E aconteceu que no meio-dia Elias zombava deles, dizendo, gritai mais alto. Possivelmente o vosso Deus deve estar dormindo, conversando ou tem algum compromisso. Aí clamaram em alta voz, se cortava com facas e com lanças até jorrar sangue. Por volta das 3 da tarde, Elias começa o sacrifício. Elias disse ao povo, aproximam-se de mim, e o povo se aproximou. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Essa passagem que eu quero deixar como um rema na sua vida. Como está o seu altar? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está o seu altar? Será que ele precisa de uma restauração? E tomou Elias 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, e edificou o altar do Senhor com as pedras. Depois fez um rego ao redor do altar, colocou logo a lenha e cortou o bezerro em pedaços. Derramaram 4 cântaros de água sobre o rego. Façam a segunda vez e façam a terceira vez. Por que 3 vezes? Para simbolizar a trindade de Deus. Nós servimos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A água correu em volta do altar, que era para impossibilitar de pegar fogo. Era para ser algo milagroso, para provar para aquele povo que o Deus verdadeiro ia mandar fogo naquele holocausto. E na hora de oferecer o holocausto, aproximou-se Elias e disse, ele fez a sua oração ao Senhor, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra que eu tenho feito todas essas coisas. Me responda, Senhor, me responda, porque esse povo reconhece que tu, Senhor, é Deus. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. E quando o povo viu, caíram sobre os seus rostos, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse, prendei todos os profetas de Baal, e o que escape, que não escape nenhum. E assim o fizeram. Levaram com Elias até o ribeiro de Quisson, e ali os mataram. Então Elias disse ao rei Acabe, sobe, bebe e come, porque é um ruído de uma abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Enquanto isso, Elias subiu ao monte Carmelo e prostrou-se à terra, e pôs o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu criado,
roguente que subas e olhe para o lado do mar, e volte lá 7 vezes, porque 7 é o número da perfeição. E aconteceu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então ele sobe e disse: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando os céus, se enlagaram com as nuvens e o vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu com o carro e foi a Jizreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe à entrada de Jizreel. Assim, meus amados, essa passagem, como eu falei, é uma das passagens que eu acho mais linda na Bíblia. E eu quero ressaltar também aqui com vocês a parte do versículo 18, onde Acabe disse a Elias, do 17, Acabe disse: tu és o perturbador de Israel. Por mais que você é um homem de Deus, pode levantar alguém contra a sua vida para dizer que você é um perturbador. Já aconteceu isso comigo, já passei por isso, mas o Senhor mostra para aquele que te julga que você realmente é um servo do Senhor. Fique com essa palavra em nome de Jesus.